Eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. As duas crises que os Estados Unidos vivem frente a frente, a pandemia e as tensões raciais. No último mês, o país vem sendo sacudido por protestos contra o racismo e a brutalidade policial. O presidente Donald Trump emitiu um decreto com algumas diretrizes para a atuação da polícia, mas as bancadas democrata e republicana no Congresso trabalham em propostas de mudanças mais profundas. Eu não preciso lembrar você de que o Brasil tem problemas parecidos com as suas polícias e a discussão é extremamente atual para nós também. Você já parou para pensar na origem das desigualdades que a gente vive hoje em dia? O motivo pelo qual, por exemplo, mulheres recebem menos do que homens, muitas vezes ocupando a mesma função e, por minha conta e risco aqui, até melhor? Ou porque existem mais pessoas brancas do que negras nas universidades, no mercado de trabalho? Porque existem, ao mesmo tempo, pessoas bilionárias e pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza? Bom, resolver esses problemas não é tarefa simples, porque são questões que existem há muito, mas muito tempo mesmo. E quando a gente fala de começar a mudar essas desigualdades, a gente fala, de reparação histórica. No Item Mais de hoje, a gente vai focar olhando para os Estados Unidos. Por lá, a sociedade começou a ver mudanças importantes depois do assassinato do ex-segurança negro George Floyd por um policial branco. Eu tenho certeza de que você sabe do que eu estou falando, porque a morte de Floyd virou notícia e provocou protestos no mundo todinho. Para falar sobre essas mudanças profundas que começaram a acontecer na sociedade americana e os possíveis reflexos que podem ter fora dos Estados Unidos, eu recebo aqui o nosso editor de internacional, o Renan de Souza. Oi, Renan, bem-vindo ao Item Mais. Olá, Monalisa. Olá a você e a todos que acompanham o Item Mais e muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, querido, de nos atender. Renan, eu quero começar essa nossa conversa citando aqui algumas das mudanças importantes que a gente viu depois do assassinato do George Floyd. Eu vou citar algumas só para engatar aí o nosso papo. A primeira, cidades e estados banindo o uso do estrangulamento e depois esse debate todo sobre redirecionamento do orçamento das polícias. Isso são mudanças que apontam para onde e para o quê, Renan? Monalisa, essas mudanças, elas apontam uma conversa desconfortável, que eu acho que todas as sociedades elas têm que ter, contra o racismo, e os Estados Unidos está fazendo isso, assim, claro, teve que ter ali um caso para instigar, esse debate que é necessário. Vamos analisar alguns pontos aqui. O mais importante, que nem você falava, do estrangulamento. Essa é uma técnica que muitos analistas dizem, que ela é muito antiga, ela é utilizada para imobilizar um suspeito, e o policial ali aplica uma técnica, às vezes uma gravata, que a gente chama de o mata-leão, para imobilizar esse suspeito. Só que essa técnica, às vezes, acaba sendo exagerada, às vezes não, muitas vezes, como a gente viu no caso do George Floyd, acaba sendo o uso excessivo da força. Então, as polícias nos Estados Unidos, elas têm banido esse tipo de técnica. Por exemplo, na capital Washington, ela foi banida porque essa técnica, muitas vezes, ela leva à morte, do suspeito. Você vê ali o uso excessivo, a pessoa não consegue respirar. É uma técnica militar, Então é interessante essa discussão, porque a gente vê na polícia dos Estados Unidos essa militarização muito grande, A polícia local, ela parece uma versão reduzida de um militar, do exército. Ela aplica técnicas muito fortes ali contra os cidadãos, Então, esse é um ponto, o banimento desse tipo de técnica para imobilizar suspeito. Outra questão é o orçamento das polícias. Esses orçamentos, eles são muito grandes, nos Estados Unidos, em cidades como Nova York, por exemplo. O orçamento da polícia é quase o orçamento da ONU, um orçamento muito grande em policiamento, porque é, como eu falava agora, um país muito militarizado. E aí há todo um movimento agora no país para se reduzir esse orçamento, no sentido de que, assim, a gente tira um pouquinho de dinheiro daqui da polícia e também aplica em ações para a comunidade, É isso que algumas cidades americanas estão fazendo. Washington, por exemplo, também disse que vai seguir nesse sentido. Em Minneapolis, onde aconteceu o caso do George Floyd, houve esse primeiro movimento de desmantelar a polícia. E os vereadores, a maioria, a cidade tem 13 vereadores, 9 votaram para que se converse com a comunidade ali para decidir
o que tipo de polícia a gente quer, né? Para pensar no modelo de polícia. É importante a gente ressaltar aqui que, diferente do Brasil, onde o orçamento da polícia ele é do Estado, nos Estados Unidos é a cargo dos municípios, né? Eles que vão gerir ali o orçamento da polícia, isso cabe aos vereadores. Por isso é possível fazer esse tipo de discussão mais profunda. E agora uma outra questão, assim, só para finalizar essa primeira pergunta com 3 pontos principais, é a conduta, né, dos policiais, porque há um corporativismo muito grande entre os policiais dos Estados Unidos. Quando há um caso de uso excessivo da força, um caso de racismo, muitas vezes esse policial ele é julgado, ele é investigado por outro policial. E aí, muitas vezes eles se defendem ali, né? Eles acabam se unindo contra a investigação da corporação. Então, o que está mudando também em algumas leis nos Estados Unidos é que os registros desses policiais que cometeram algum tipo de má conduta, eles sejam públicos e eles sejam utilizados, por exemplo, na contratação, né? O Washington já falou que não vai contratar policial que foi expulso de outra corporação por má conduta. Então, é bem importante que haja essa transparência na polícia. Perfeito esse último ponto, até para nossa segunda questão e segunda bateção de papo, que eu acho que exatamente essa é a grande virtude aqui do podcast. A gente bate papo e aprende juntos. Então, minha pergunta para você é a seguinte: a gente viu, né, de fato, parecem questões de mudança profunda de comportamento, de regra, lei, mas no fundo, isso é algo que a sociedade americana como um todo, estou falando autoridades, parlamentares, representantes da sociedade civil, isso de fato pode mudar uma mentalidade profundamente racista e que, por vezes, retrocede em avanços pela sua percepção como alguém que olha o mundo com mais cuidado. Dá para a gente perceber que isso de fato é algo que veio para ficar ou pode vir uma onda, digamos assim, de retrocesso mais para frente? Eu sei que parece meio pergunta bola de cristal, mas quero contar com a sua experiência para a gente fazer esse exercício de futurologia. Claro, com certeza. Parece bola de cristal, mas a gente faz análise, né, de cenário, é isso que um internacionalista e jornalista que eu sou faz, né, análise de cenário. E dentro desse cenário que a gente vê ali nos Estados Unidos, eu destacaria alguns elementos. O caso do George Floyd, por exemplo, aconteceu em uma era. A violência policial contra afro-americanos sempre existiu no país, mas a tecnologia tem ajudado com que esses casos eles venham à tona, né? Todo mundo filma uma situação, todo mundo mostra o que está acontecendo ali. Esses casos vão parar na internet e geram essa comoção global, como foi esse caso do George Floyd. Há uma outra questão que a gente está em ano eleitoral nos Estados Unidos. Então esse debate veio à tona no momento em que Donald Trump tenta a reeleição e ele tem se posicionado de uma maneira que não tem agradado muito a população dos Estados Unidos, principalmente quem tem ido às ruas. E por outro lado você tem o Joe Biden, que foi o vice-presidente de Barack Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos durante 8 anos, né? Que é muito mais progressista e é muito mais assim a favor dessas demandas das ruas. Então eu acho que o momento ele é o correto, né? Analisando o momento ele é o correto de debate porque é um ano eleitoral. E assim, nas urnas, as pessoas vão poder, de fato, ali mostrar indignação com a situação do país. E o que eu vejo cobrindo o mundo há mais de uma década é esse progresso na sociedade americana. Os casos, sim, continuam acontecendo, mas você tem, por exemplo, o movimento Black Lives Matter ganhando cada vez mais espaço, né? Cada vez as demandas são mais atendidas, cada vez eles conseguem angariar, né, ali mais pessoas para essa causa. Inclusive, teve primária em um dos estados lá nos Estados Unidos, havia um candidato ali que era um ativista do movimento Black Lives Matter. Então, esse movimento está chegando até a política. Então, o candidato que não se posiciona em relação a essa demanda da sociedade, esse debate necessário nos Estados Unidos, ele acaba ficando para trás. E é o que a gente tem visto, inclusive nessa ramificação política, com o presidente Donald Trump, que em meio à pandemia e às demandas do antirracismo, ele tem aparecido atrás nas pesquisas. Então, é sim um momento de mudança, é um momento de reflexões, e eu acho que muitas dessas mudanças que estão acontecendo na sociedade americana vão ser concretas, né? Vão estar ali e vão acabar se espalhando pelo mundo. Claro, é o país mais poderoso do mundo, né? E tudo que acontece lá tem um reflexo em outros países também. Então é muito positivo esse momento, Mona Lisa.
Quanto que a questão das eleições influencia nessa mudança tão profunda que a gente está podendo ver agora? Porque a gente viu quando Donald Trump estava lá encrudecendo o discurso, né? Especialmente no embate ali com a prefeita de Washington, quando ela pintou a rua ali, Black Lives Matter. Esse embate todo tem muito componente político e essa mudança também. Porque a gente está olhando para um desempenho minguando, uma desidratação da candidatura de Trump, né, agora para as eleições em novembro, e para um crescimento espetacular que ninguém imaginava, né, do Biden e companhia, exatamente catapultado por essa questão também. Esse contexto político, ele de fato engrenou essas mudanças. Porque agora, recentemente, querido, o Trump usou ali, né, na última grande convenção, não sei se é essa palavra convenção, mas ele colocou ali uma representante, uma jovem, loira, de olhos azuis, com um discurso bem, mas bem atrasado. Eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei, será que ele ainda vai bater nessa tecla? Você ficou impactado como eu ou não? Sim, fico impactado, Mona Lisa, no sentido de que há duas propostas muito claras no país, né? Isso cada vez fica ali muito, muito latente, né, para os americanos e para a gente que acompanha a política americana também, né? Até porque o Joe Biden, ele sempre foi mais próximo da comunidade afro-americana, né? E até, assim, na região de Michigan, por exemplo, que é uma região muito trabalhadora ali dos Estados Unidos, durante a crise econômica de 2008, né, a crise financeira global, ele foi ali naquela região, que é uma região de muitas indústrias, né, indústrias automobilísticas, e ajudou ali a reconstrução daquela indústria muito afetada pela crise. E ele tem essa ligação com a classe trabalhadora e que, em sua maioria, são afro-americanos. Então, ele tem esse apoio massivo, muito claro, por causa do cabo eleitoral dele, que é o Barack Obama, né? E o Barack Obama foi um presidente que ele terminou ali a gestão com uma boa avaliação, né? Ele tinha uma boa avaliação, apesar de ter muita resistência dos republicanos. E o Donald Trump, por outro lado, ele tem um problema em se posicionar em casos de racismo. Eu lembro, por exemplo, de um caso em Charlottesville, em 2017, quando houve uma marcha de supremacistas brancos, e houve uma marcha contra esses supremacistas brancos, que aí acabou tendo um incidente ali, um cara atropelou muitas pessoas, e o Donald Trump, na hora de falar sobre esse problema, ele disse que os dois lados estavam errados, né? Ele condenou os dois lados pela violência. Mas se há uma marcha de supremacistas brancos, né, e a outra marcha contra, não pode haver violência do outro lado. Isso, desde aquele instante Sim. que ele falhou ali em pontuar o racismo, o que era, então isso gerou um problema para a administração dele, que o percorreu de lá até agora, né? Se a gente olhar o gabinete do presidente Donald Trump, você não vê um secretário negro. Se não me engano, de cabeça, é o Ben Carson, que é o único que é um negro no gabinete do Trump, que ele cuida de habitação. Então, a composição do gabinete do Donald Trump fala muito isso, né? Há coisas que a gente não diz com palavras, né? Mas fica muito claro qual lado, né, estão os dois candidatos ali. Ah, sem dúvida. As atitudes, a representação, isso fala muito mais do que qualquer outra palavra solta ali ou aqui, sem dúvida. Vamos olhar mais para a questão institucional. Você acha que essas mudanças a gente pode ver a curto prazo nas empresas, nas instituições, falando sobre o poder multiplicador dessas mudanças de fato? Sim, com certeza. E a gente tem visto, Mona Lisa, assim, de uma certa maneira, as empresas também sentem ali uma necessidade, claro, porque há uma pressão da sociedade, e também porque elas precisam se renovar, né? Citar, por exemplo, a Sephora disse que vai colocar nas prateleiras produtos produzidos por empresários negros, né? Tem um movimento nos Estados Unidos que é muito interessante, se quiser eu posso voltar numa outra oportunidade para a gente falar mais sobre isso. Claro. Que é um movimento para que as pessoas comprem de empresários negros, né? O Facebook anunciou uma doação também para ajudar a comunidade afro-americana. Então, há um movimento das empresas também dessa necessidade de se posicionar sobre isso. E as que não se posicionam acabam sofrendo, né, as repercussões, como aconteceu com o dono da marca CrossFit, né? Ele falou que não sabia porque todo mundo tinha que ali ficar triste, ficar enlutado pelo caso do George Floyd. Isso gerou uma repercussão extremamente negativa para ele e ele acabou renunciando, né, da sua posição ali, parte da marca foi vendida, houve toda uma operação. Então, esse tipo de debate é importante porque causa esse tipo de discussão também institucional, de representatividade
na televisão, de representatividade das marcas. Outro movimento interessante que a gente viu nos Estados Unidos é em relação à indústria do entretenimento, né? Algumas séries foram retiradas de catálogos de serviços de streaming. Por exemplo, o filme O Vento Levou foi retirado porque é uma conotação racista, né? Um seriado que é muito famoso nos Estados Unidos, que se chama Cops, né? Policiais, foi retirado porque dá a ideia dessa glorificação da violência policial. E muitos episódios, as vítimas eram afro-americanos, né? Então, há toda essa mudança de cultura que é muito importante, que a gente reflita também sobre o racismo, né? Porque eu acredito que o racismo, né? Eu acredito não, né? Ele parte de uma ignorância, né? Do ser humano. Sem dúvida. E a gente precisa refletir sobre isso para que não haja também sexismo, homofobia, para que não haja nenhuma forma de preconceito dentro da sociedade, né? Até porque se a gente analisar em menor ou em maior grau, todo mundo pode ser vítima de um tipo de preconceito, né? Se você vai para o exterior, você pode ser uma vítima de xenofobia por você não ser do país. Então, maior ou menor grau, a gente precisa analisar isso porque é um componente da sociedade e que muitas vezes está enraizado ali e a gente não percebe, né? Quando você liga a televisão num país como o Brasil, que tem a maioria de negros, e você não vê essa representatividade muitas vezes na televisão ou numa novela, isso importa, né? E isso que precisa ser discutido, e isso é o que está sendo discutido, que eu acho que é a parte mais importante de todo esse debate. Há o lado triste pela morte do George Floyd, mas há esse lado positivo, que é o debate da sociedade que a gente tem e a sociedade que a gente vai construir ainda, né? Sem dúvida, é o legado. Ficou o legado e esse é o legado verdadeiro, né? Que é o agregador de mudança de fato. Adorei conversar com você. Quero conseguir conversar com você mais vezes. Um beijo, querido. Claro. Obrigado, Mona Lisa. Obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição. Obrigada a você. Beijo. Beijo. Tchau. No episódio de hoje, a gente também conversa com a Mônica Oliveira. Ela é uma das coordenadoras do manifesto Enquanto Houver Racismo, Não Haverá Democracia, que é organizado pela Coalizão Negra por Direitos. Esse manifesto, gente, foi lançado no último dia 14 de junho. Mônica, muito bom ter você aqui para conversar. É para a gente iniciar o papo. O que propõe esse manifesto para quem está em casa ou para quem nos ouve em qualquer lugar, na casa, no escritório, na rua, onde for, entender exatamente sobre o que a gente está falando? Mona Lisa, o prazer é meu de estar aqui. Nós da Coalizão agradecemos muito essa oportunidade de diálogo. E, antes de mais nada, o manifesto Enquanto Houver Racismo, Não Haverá Democracia, quer justamente afirmar que num país como o Brasil, que tem quase 56% de população negra, e é um país em que nós sabemos que existem profundas desigualdades e que essas desigualdades são causadas especialmente pelo racismo, não é possível a gente falar em democracia, não é possível falar em desenvolvimento sem considerar essa população, que é maioria no país, né? Então, o que o manifesto traz é não só a afirmação de que é fundamental tratar o racismo, fazer o combate ao racismo, mas também a afirmação de que não é possível falar em democracia se o combate ao racismo não estiver incluído nessas estratégias. Sim. Ô, Mônica, posso falar? Nos últimos episódios aqui, tranquilamente, do Item Mais, nas últimas semanas, de 2 meses para cá, para pontuar certinho, a gente tem falado demais sobre essa questão, tudo, claro, catapultado pelo episódio de George Floyd. Eu não me orgulho disso. Eu não acho que a gente tinha que ter acordado para essa questão depois daquilo. Essa tinha que ser uma questão de sempre. Até me envergonho como jornalista de não ter pautado isso de uma maneira mais profunda outras vezes. Mas ok, vivendo e aprendendo, isso serviu de lição para mim, é um assunto que eu tenho batalhado para a gente tratar bastante. Então, a minha pergunta para você agora é a seguinte, olhando toda essa circunstância do mundo, a gente de fato precisa trazer essa questão para o Brasil? Se fosse numa ordem de importância, qual a primeira questão para já? Primeira, segunda e terceira para mudanças urgentes. Então, a denúncia do extermínio, da violência contra a população negra é uma pauta do movimento negro de 40 anos. Faz 40 anos, desde os anos 70, que o movimento negro fala sobre isso no Brasil, sobre a abordagem violenta da polícia, sobre como as políticas de segurança pública tratam a população negra de uma forma desigual. É muito bom que nesse momento, de uns anos para cá, essa pauta esteja sendo trabalhada por outros
segmentos da sociedade brasileira, né? Mas para nós do movimento negro essa sempre foi uma pauta, né? Então, se você me diz sobre 3 pontos principais, um ponto principal são as políticas de segurança pública, porque as políticas de segurança pública geram esse extermínio da população negra, especialmente da juventude negra. Nós do movimento negro denunciamos cotidianamente chacinas nas favelas, assassinatos de meninos de 14 anos, como João Pedro, né? E várias outras faces da violência policial e da violência na sociedade contra a população negra, né? Essa é uma pauta fundamental, a pauta da segurança pública. A pauta, de maneira geral, das políticas públicas para a promoção de igualdade, né? E também do acesso a políticas públicas sociais, direitos básicos. A população negra tem dificuldade no acesso a direitos básicos como saúde, como educação, como saneamento, acesso à água, todas essas que são questões do dia a dia dessa população negra, né? E que são profundamente precárias no Brasil, já que são precárias para a população pobre e a maioria dessa população pobre brasileira é negra, né? Para além disso, a representação política também é um elemento fundamental, especialmente quando se fala em democracia, como nós falamos no nosso manifesto. A pouca presença negra no parlamento, nos espaços de poder, nos espaços de decisão, é algo que também marca profundamente a sociedade brasileira, porque também é fruto do racismo, né? É o racismo que impede pessoas negras, lideranças negras, de chegarem nesses lugares e representarem essa nossa agenda de luta por direitos. Então, trazendo 3 elementos fundamentais, eu destacaria essas questões. Então, anotei aqui o que você me falou dessas 3 questões: políticas de segurança pública, políticas de promoção de igualdade e representação política. Falando em mudanças, a gente viu aí nos últimos dias o governador de São Paulo, João Dória, determinando um retreinamento da polícia por causa de toda aquela questão provocada, daquela abordagem policial do jovem, o jovem que ali foi imobilizado do nada, o policial foi lá e repetiu aquele procedimento que a gente viu o mundo condenando quando George Floyd foi morto, né? Que é o joelho no pescoço de alguém de uma maneira absolutamente desnecessária, inadmissível. Então a gente viu o retreinamento sendo determinado pelo governador e agora, nos últimos dias, o primeiro negro no ministério de Jair Bolsonaro, que é o ministro da Educação, o Decotelli. Essas 2 questões que eu pontuei podem significar um avanço de alguma maneira para essa pauta que você disse que é urgente para já, ou ainda é muito pouco? Fique à vontade de me corrigir e de me ensinar, por favor. Essas são 2 questões muito diferentes, né? 2 situações muito diferentes. Antes de mais nada, a atitude do governo Dória, é lógico que é uma medida que não se pode desconsiderar, né? Porque inclusive no estado de São Paulo, que a gente teve alguns anos atrás denúncia, por exemplo, de cartilhas distribuídas com policiais em que o perfil do suspeito é negro, e isso não é uma coisa isolada de São Paulo, né? Então, é lógico que é importante que se trabalhe com o retreinamento, mas é insuficiente, né? Então, o que eu estou dizendo nós reconhecemos a importância, mas é insuficiente, porque não é apenas no treinamento que isso precisa ser tratado, né? É preciso que se estabeleça mecanismos de fiscalização mais rigorosa da ação da polícia, é preciso que se trabalhe também com a sociedade como um todo, porque a sociedade autoriza a violência policial. Então, a polícia também atua a partir de uma percepção de que é aquilo que a sociedade quer. Então, é preciso que a política pública lide com os policiais, mas também com esse imaginário da sociedade brasileira que é profundamente violento e racista e que, portanto, favorece o tipo de atuação que a polícia faz. Então, há uma série de outros fatores. As próprias condições de trabalho dos policiais, é preciso que se considere também que há condições objetivas da atuação policial que precisam ser tratadas, né, também pelos gestores públicos. Então, esse é um campo aí em que uma medida como essa é importante, mas não pode ser a única. Eu acho que isso é importante. Quanto à questão do novo ministro da Educação, eu acho que algo fundamental que nós precisamos considerar é que apenas o fato de uma pessoa ser negra não significa que esta pessoa necessariamente vai operar mudanças, estará comprometida com a defesa
dos direitos da população negra, né? Essa estratégia de colocar uma pessoa negra em determinado lugar para dizer que isso significa enfrentamento ao racismo, essa é uma estratégia antiga, não só aqui no Brasil, né, no nosso modelo de racismo à brasileira, mas em vários outros lugares, né? Especialmente aqui, é algo que não pode ser imediatamente avaliado como positivo num governo como esse que nós temos no nível federal, que é o governo de Jair Bolsonaro, que é um governo em que explicitamente, abertamente, se coloca em posições muitas das vezes racistas, sim, em que políticas conquistadas pela população negra estão sendo destruídas, em que políticas públicas que atendem especialmente a população negra estão sendo sucateadas. Então, num governo como esse, o simples fato de colocar uma pessoa negra num cargo como o de ministro da Educação não significa imediatamente mudanças favoráveis à população negra, né? Sim. E antes de mais nada, é preciso que a gente afirme sempre, não basta ser negro, é preciso que esta representação negra esteja acompanhada de um programa político de defesa de direitos da população negra, de construção e fortalecimento de políticas de enfrentamento ao racismo, né, de políticas favoráveis à população negra. Então, essa é a avaliação que nós fazemos. A gente está falando desse manifesto, né? Gente é muito representativa, já assinou, tá dando apoio. Vamos citar algumas dessas pessoas: a Monja Cohen, a Benedita da Silva, o Martinho da Vila, Laerte Coutinho, a Sueli Carneiro, Caetano Veloso, Camila Pitanga, Wagner Moura, Zélia Duncan. Esses nomes todos, claro, dão força para um movimento, né? Mais de 52 mil assinaturas, mas o que falta ali nesse manifesto, nesse momento, não necessariamente no manifesto em si, mas nesse momento para a gente dar uma força para essa causa que é tão urgente? Bom, a avaliação que nós temos feito é que o manifesto é um marco histórico fundamental. O manifesto recoloca a discussão sobre democracia num outro patamar, quando a gente afirma que não há democracia num país racista como é o Brasil, né? O apoio dessas personalidades, ele é importante, não só porque são celebridades, né, como se diz, mas também porque, de alguma forma, colabora para que nós chamemos a responsabilidade o conjunto da sociedade brasileira. Então, as pessoas que se afirmam como antirracistas precisam dar concretude ao seu antirracismo. O que tem feito mesmo no combate ao racismo? O que tem realizado de concreto para a superação do racismo no Brasil, né? Então, isso é algo fundamental. Hoje, uma questão fundamental é que toda pessoa e toda organização que se afirma como antirracista no Brasil opere para a superação do racismo, né? Tome posição, tome atitudes para a superação do racismo. Isso é algo que é fundamental. E o manifesto é um chamamento também para isso. O manifesto é o erguer da voz das pessoas negras, das organizações de movimento negro no Brasil. Então, somos nós erguendo a nossa voz, mas somos nós também chamando, convocando pessoas não negras que se afirmam como antirracistas para que somem suas vozes e tomem atitudes para a superação do racismo. Então, esse é um passo importante que o Brasil precisa dar. É preciso superar a ideia de que o racismo é um problema dos negros. O racismo é um problema da sociedade brasileira, não é um problema dos negros, né? Portanto, não cabe apenas aos negros encontrarem soluções alternativas para a superação do racismo, né? É preciso que isso seja encarado como um problema da sociedade como um todo. Exato, e que seja uma pauta constante, né? Para que a gente não esqueça nenhum momento que trazer o debate, as iniciativas, né? Porque não adianta ficar no debate, a gente tem que ver resultado, trazer isso à tona, falar, denunciar ou vangloriar se algo de fato der certo, porque esse é o desejo, né? Que a gente em algum momento veja mais resultados, que isso tudo sempre esteja na nossa pauta de sempre. Por isso, Mônica, te agradeço e já quero dizer que quero conversar com você em breve para a gente tratar de novo sobre esse assunto pela relevância dele. E eu que agradeço
agradeço, a Coalizão Negra agradece também a oportunidade. A gente está sempre à disposição. Foi um grande prazer conversar com você, conversar com os ouvintes. Super obrigada. Prazer foi todo meu, adoro aprender. Isso é um privilégio. A profissão me dá essa oportunidade, essa possibilidade sempre. Aprendi com você, isso é excelente. Obrigada, um beijo, até a próxima. Até. Então é isso, amanhã a gente se vê de novo? Não, a gente se ouve. Beijo.